Eu estou convicto que o Sérgio Moro vai ser cassado assim como o Deltan Dallagnol. A minha convicção aumentou ainda mais depois desse novo escândalo da Lava Jato, com as descobertas da utilização de escutas ilegais para ouvir os presos da operação. Isso tira qualquer possibilidade de simpatia do judiciário com o Moro e com o Deltan. Vocês sabem que eles são muito mal vistos no STF. O Moro até tentou se humilhar diante do Alexandre de Moraes pedindo ajuda, mas o Xandão debochou na cara do Moro falando o seguinte: se você não cometeu crime, não precisa ter medo. Na minha opinião, é um deboche. E existe ainda a percepção dentro do Podemos que o Sérgio Moro abandonou o Deltan Dallagnol. Você ficou surpreendido com essa situação da Operação Lava Jato? Você acha que isso vai prejudicar o Moro e também o Deltan? Você acha que o Moro abandonou o Deltan Dallagnol? O Moro vai ser cassado? Se você quer que o Moro seja cassado, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa história dos grampos ela foi trazida pelo Robson Bonin da revista Veja. E quem trouxe as provas que os grampos eles existiam e estavam ligados foi o Alberto Youssef, o ex-doleiro que foi um dos principais elementos das investigações da Operação Lava Jato, porque ele dedou todo mundo e aí as operações conseguiram acabar avançando. Essa história dos grampos ela já é antiga. O Alberto Youssef ele encontrou lá em 2014 ainda grampos dentro da cela dele. Foi um escândalo na época, mas a Polícia Federal falou que aqueles grampos eles eram antigos e estavam desativados. Só que agora, 9 anos depois, o Alberto Youssef conseguiu provas que os grampos eles estavam ativados. Então houve conversas ilegais gravadas pela Operação Lava Jato. Isso é completamente ilegal. Só que as gravações ilegais não se limitaram ao Alberto Youssef, porque a CNN Brasil teve também informação que outros presos da Lava Jato também tiveram grampos nas suas celas. Isso é um absurdo, é um escândalo, é uma bomba. A gente sabia que os grampos eles existiam, porque até o escritório do Lula, da defesa do Lula, foi grampeado. Nós temos conversas do Deltan Dallagnol com outros procuradores a respeito desses grampos. O Deltan se mostrou muito interessado no que os advogados do Lula estavam conversando. Tanto que em 2019, a defesa do Lula protocolou um ofício até o STF falando sobre essas escutas ilegais que foram instaladas dentro do escritório da advocacia que defendia o Lula. Então isso tudo é muito ilegal, isso é crime, pessoal. Crime. A Operação Lava Jato ela foi uma operação podre, ela se corrompeu, não tem como defender uma operação como essa, você não pode combater a corrupção, fazendo ilegalidade, porque o que acontece? Você acaba corrompendo tudo, cria-se uma descrença generalizada, como o que aconteceu agora, e o papel do Sérgio Moro nisso tudo precisa ser discutido, porque o próprio Moro, ele não agia como um juiz somente da Lava Jato, ele agia como um integrante, como um membro informal, porque as conversas do hacker de Araraquara mostraram que o Sérgio Moro, ele combinava com o Deltan as acusações, as condenações. Então como que tinha que ser o papel do Moro? Isento, ele não tinha que participar de absolutamente nada, mas ele combinava com o Deltan Dallagnol. E nós temos que saber de quem que era a ideia de colocar os grampos, porque desde 2016 a Corregedoria já falou o seguinte: houve ordem superior para os agentes colocarem esses grampos. Era impossível que os agentes da Polícia Federal tivessem colocado esses grampos por livre e espontânea vontade. Não dá para falar ou alegar uma bolsonarice de que a culpa é do Mauro Cid, do ajudante de ordens. Não, teve uma ordem superior e nós precisamos saber de quem. Porque impacto político, isso já tá assim, absurdo para o Sérgio Moro e também para o Deltan. Essa situação é uma bomba muito, mas muito pesada, porque o Deltan Dallagnol acabou de ser cassado e o Sérgio Moro também vai ser cassado e depois de agora, com toda a certeza, ele vai ser cassado. O Deltan, ele está completamente isolado. Ele está isolado. Mas ele não teve lá a ajuda, a solidariedade dos bolsonaristas? Balela, isso é só ali do meio pra frente, porque nos bastidores não houve ajuda. O Sérgio Moro foi atrás dos bolsonaristas, do Flávio e do Eduardo, para pedir ajuda pro Deltan e ele recebeu uma porta na cara. Até mesmo os governadores, ninguém ligou pro Deltan Dallagnol para mostrar apoio, ele está isolado politicamente. O único governador que ligou pro Deltan Dallagnol demonstrando solidariedade
foi o Romeu Zema. Isso segundo o Igor Gadelha do Metrópolis. Então agora que a barra do Deltan ficou ainda pior com essas operações ilegais da Lava Jato, vocês acham que ele vai ter algum tipo de apoio político? Claro que não. Porque o TSE e o STF, o judiciário como um todo, sempre desgostaram do Deltan e do Sérgio Moro, por conta das atuações deles na Lava Jato e os métodos que eles foram empregados. Agora, escutas ilegais de preso. Não haverá solidariedade no STF para o Deltan Dallagnol, porque ele espera recorrer no STF, mas isso não vai acontecer. Alguns ministros até consideram a decisão do TSE equivocada, mas vendo isso, provas de grampos ilegais, não vai ter solidariedade. E a depender do Alexandre de Moraes, também não. Porque o Sérgio Moro, ele foi atrás do Alexandre de Moraes logo depois que o Deltan Dallagnol foi cassado. E o que ele recebeu? Um deboche. Porque o Moro foi pedir ajuda pro Moraes, falando que ele estava com medo de ser cassado e de ser perseguido. O Moraes virou e falou o seguinte: senador, fique tranquilo, você vai ter direito à ampla defesa. Isso é um deboche, porque na Lava Jato o pessoal não tinha direito à ampla defesa, porque era combinado, tinha conluio. Você vai ter direito à ampla defesa. E outra, se você não cometeu crime algum, você não vai ser cassado. Isso foi, na minha opinião, um enorme deboche do Alexandre de Moraes com o Serginho Moro, que na visão do Podemos abandonou o Deltan Dallagnol. Porque enquanto o Moro estava reunido com o Alexandre de Moraes, estava acontecendo a despedida do Deltan Dallagnol lá na Câmara dos Deputados. E na percepção do Podemos, que é o partido do Deltan Dallagnol, e foi o partido que o Sérgio Moro enganou, porque ele falou que ia disputar a presidência da República pelo Podemos. Ele saiu e foi pro União Brasil porque o fundo partidário do União Brasil era maior do que o do Podemos. Ele fez isso. E aí o que o Podemos tem a percepção? Que o Moro não fez o suficiente para proteger o Deltan Dallagnol, porque ele estava com medo da sua própria cassação. Ele não foi na despedida do Deltan. Ah, mas ele estava em reunião com o Alexandre de Moraes. Isso até serve como desculpa. Só que o Moro voltou para Curitiba antes do Deltan. E rolou uma passeata que foi um fiasco, né, do Deltan Dallagnol em torno de apoio. Sérgio Moro estava lá? Não estava. Sérgio Moro foi recepcionar o Deltan Dallagnol no aeroporto, junto com as outras pessoas, para demonstrar apoio? Também não. Moro abandonou o Deltan porque ele está com medo de ser cassado. Para você entender por que o Sérgio Moro vai ser cassado, link aqui no card. E o Deltan Dallagnol, pessoal, vai ter que prestar depoimento na Lava Jato, na condição de testemunha. Beleza, mas vai. O atual juiz da Lava Jato convocou o Deltan Dallagnol na condição de testemunha para saber se ele ainda é ou não amigo do procurador Walter Júnior. O Walter Júnior é o procurador que está lá envolvido no caso do Rodrigo Tacla Duran. Tic-tacla, né? Pro Moro e também pro Deltan Dallagnol, porque as acusações dele, do Tacla Duran, são pesadíssimas. O Tacla Duran falou que o Walter Júnior, ele é amigo do Deltan Dallagnol e por isso não poderia participar ou estar no caso do Tacla Duran. Óbvio, né? Porque o Tacla Duran acusa o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Então o Moro vai ali conversar para saber se ele ainda é amigo ou não do Walter Júnior. Que semana para o Deltan Dallagnol e também para o Sérgio Moro.